E abra a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 19. Vamos juntos então agora à ministração da palavra, para que o Espírito Santo possa testificar em nossos corações esse alimento que é das nossas almas. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo de número 19. Louvado e exaltado o nome do nosso Senhor Jesus. A glória do Pai, do próprio Filho e do Espírito Santo. Nós pronunciamos esse nome com ousadia, porque sobre esse nome está todo o poder. Aleluia, Jesus. Capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. Quero crer que todos já encontraram. Eu vou ler o texto que está no versículo 21. Vamos juntos? Amém. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu uno a minha oração com aqueles que oram comigo, e fazemos isso em o nome de Jesus, para que a tua unção venha sobre esta ministração, de uma maneira tal que ninguém, absolutamente ninguém, que está ligado ao teu Espírito nesta live, possa, Senhor, ao terminar esse culto, não ter o discernimento. Então que a tua unção venha destruir qualquer tentativa do inimigo de impedir as almas que estão do outro lado dessa live agora, que estão aqui comigo também, ouvindo essa palavra. Que nada do inimigo venha nos impedir de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. É o que eu peço nessa noite, nesse culto de libertação, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos em Cristo, essa passagem de Mateus 19, ela também está, para quem não sabe, em Marcos capítulo 10, em Lucas 18 também, porque são 4 evangelhos, e nesses 3 está citada essa passagem. Todas elas levam o título, nesse assunto, que vai do versículo 16 ao 30, se você depois quiser estudar em casa, tá? Aí é a passagem que citam como título o jovem rico. Mas nós vamos nos ater aqui apenas naquilo pelo qual eu não vou ler toda essa mensagem, porque a passagem sobre esse jovem, porque nós vamos nos ater apenas naquilo que o Espírito Santo quer que nós, essa noite, tenhamos o conhecimento, em nome de Jesus. Ela nos mostra, ou seja, essa passagem nos mostra que um jovem, já em idade adulta, porque é muito importante deixar isso bem frisado, que não é um adolescente, é um homem já, ainda jovem, mas pelo menos 21 anos ele tinha no mínimo. Por que eu falo com essa convicção? Pela teologia. Se você for no Evangelho de Lucas, eu não vou lá agora, mas você pode ir lá também em Lucas, que lá também tem essa passagem, e você vai refletir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que ele fala de um homem, certo homem, e já os evangelhos de Mateus e Marcos fala de um jovem. Então, unindo esses três evangelhos, nós concluímos que esse jovem já é um adulto com idade superior a 21 anos, porque pela teologia nós aprendemos que quando é citado homem na Bíblia, é citado já com idade superior à idade militar, né? No caso, 21 anos aqui para nós também, né? Então vamos entender esse mistério. Então não é um jovem adolescente que não tem ainda um caráter formado, não tem ainda condições de decidir por si próprio, muito pelo contrário, ele é um homem rico, é um homem que tem posses, embora jovem, deve ter sido no mínimo herdeiro de alguma coisa, mas vamos seguir em frente aqui, apenas para você concluir isso. E nessas passagens que eu citei, de Mateus 19, também Marcos 10 e Lucas 18, nessas 3 passagens está registrado o momento que esse jovem se aproxima de Jesus, e ele pergunta a seguinte situação. Ele vai perguntar para Jesus o que ele precisa fazer de bom para alcançar a vida eterna. Vamos ver isso no versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei de bom para conseguir a vida eterna? Amém? Então está aí. Então ele faz essa pergunta. Já no versículo 17, Jesus responde para ele da seguinte maneira: por que você está querendo saber do que é perfeito? Aí você vai dizer: mas por quê? Ele perguntou o que eu faço de bom. Algumas traduções falam o que eu faço de bem, né? Mas ele quis, na verdade, do original, do grego, se você pegar o texto original e traduzir literalmente, esta palavra que ele cita lá, aquela frase, ela tem o seguinte sentido: o que eu faço para ser perfeito?
É isso, por isso que Jesus, há pouco eu li o versículo 21, fala, por que me perguntas do que é perfeito, né? Tá bom? Ele fala assim, querem ser perfeito, eu li agora há pouco. Já no versículo 17, então Jesus vai dizer para ele assim, vamos ler juntos. Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha aí. A resposta de Jesus não poderia ser outra, não é? Ele pergunta, ele responde com uma pergunta, né? Você está me perguntando o que eu faço de bom, né? Ele fala assim, bom, mas só um, Deus que está nos céus. Mas ele vai responder às expectativas desse jovem, também lá no versículo 21, como eu disse há pouco, dizendo a ele, olha, se você quer ser perfeito, vai então vende tudo. Não que Deus não conhecesse ele, Jesus conhecia aquele jovem, sabia que ele era um jovem de posses, e sabia do coração dele. Aí então, antes de chegar a essa conclusão de vai e vende tudo, Jesus já sabia que, se no meio da conversa, se colocasse algo para ele, aquilo entristeceria o coração daquele jovem, justamente naquele que ele ainda era apegado. Vamos então ao diálogo entre os dois aqui. Vou pedir que você vá comigo no versículo 18, quando então Jesus fala para ele, olha, no 17 ele finaliza dizendo, olha, guarde os mandamentos. Então disse ele, quais? Jesus então disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está no versículo 19 isso, 18 e 19, né? Quando Jesus então expõe para ele os mandamentos. Disse o jovem, tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade, no versículo 20. Disso tudo tenho guardado, disse aquele jovem, na minha mocidade, o que ainda me falta? Para quê? Para ser bom, para ser perfeito, né? É o que ele está perguntando. Aí então Jesus diz para ele, olha, se tu realmente queres ser perfeito, versículo 21, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás então um tesouro no céu, e vem depois e segue-me. Olha aí, amados, é muito tremenda essa passagem. Esse jovem, ele estava ali com o coração aberto, ele foi até Jesus. Trazendo essa passagem para os dias da nossa vida, depois eu explico um pouco mais, ou simultaneamente vai entendendo o que ocorreu aqui, trazendo para o nosso século 21. Esse jovem, ele, como muitas pessoas, vão até Jesus, chegam até Jesus porque creem em Jesus, amém? E ao chegar até ele querem o que? Desejam a vida eterna, e acham que estão agradando a Deus, fazendo aquilo que eles têm conhecimento de fazer. O jovem disse tranquilamente, olha, todos os mandamentos eu cumpro, o que mais que eu tenho que fazer agora? Jesus sabia que duas coisas, Jesus sabia pela sua onisciência, como ele sabe de todos nós, quando nós oramos e pedimos alguma coisa, e às vezes ficamos tristes por não obter a resposta, ou porque a resposta não vem da forma que nós gostaríamos. Então preste bem atenção nessa revelação. Jesus sabia duas coisas que passavam no coração daquele jovem. Conhecia o apego que ele tinha aos bens que ele tinha, e também pelo outro fator, de que aquele jovem pensava que estava servindo a Deus, agradando a Deus de forma perfeita, e na verdade lhe faltava algo ainda. E para quem conhece um pouquinho da palavra, já o primeiro mandamento ele não cumpria. Qual que é o primeiro mandamento? Vamos nele? Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a estar comigo, em nome do Senhor Jesus, em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, e lá no versículo 30, depois nós voltamos ali para refletir um pouquinho mais sobre esse jovem que nós lemos em Mateus 19. Marcos capítulo 12, versículo 30, está escrito sobre o primeiro mandamento, que Jesus explica o que lhe é perguntado. Perguntaram a ele qual seria o primeiro dos mandamentos. Então Jesus responde no versículo 30, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Você tem que entender que no versículo 29, se você estudar um pouquinho aí, e ver que realmente a partir do versículo 28, Jesus é interpelado com essa pergunta, qual é o primeiro mandamento? Queriam na verdade testar, ver se ele tinha conhecimento das Escrituras, né? Ver se ele ali falava, ou alguma coisa fora das Escrituras. E obviamente, se você buscar lá em Levíticos e em Êxodo, ou seja, ali onde estão as Escrituras definindo o mandamento,
que está em Êxodo mais especificamente, você vai ver que o primeiro mandamento é aquele que diz que o Senhor é Deus único, né? Que não há outro Deus. E Jesus, então, no versículo 29, ele fala sobre o mandamento primeiro citado por Moisés. Ele fala ali, ó, Jesus responde no versículo 29, quando lhe é perguntado isso. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, porque é isso que Deus fala para Moisés, que não há outro Deus, que ninguém poderia se prostrar perante a nada, porque Ele é o único Deus. E aí então Jesus dá a interpretação desse primeiro mandamento, que é o amor. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do teu coração, com todo o entendimento, da forma que Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus, no versículo 30, de todo o teu coração, com toda a força da tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro mandamento. Então Jesus deixa bem claro, e ele interpreta literalmente o que foi dado lá a Moisés como primeiro mandamento. É interessante isso. Então, nesse momento, cai por terra todo o entendimento humano, porque ele dá o esclarecimento de que é o primeiro mandamento. Este jovem, infelizmente, não cumpria já o primeiro mandamento, porque a hora que foi lhe pedido, que o próprio Deus ali, em forma de servo, em pessoa de Jesus, disse: vende tudo que tem e dá aos pobres, e depois me segue. O que aconteceu depois disso? Voltamos em Mateus. E por que vai acontecer isso? Porque o inimigo cega o entendimento da humanidade. Vamos ver lá em Mateus, no capítulo de número, voltando a Mateus 19, vamos refletir sobre essa questão, a sequência do diálogo entre Jesus e esse jovem rico. Quando então Jesus fala para ele vender tudo que ele tinha, e ele então, depois que Jesus fala no versículo 21, para que ele seja perfeito, deve vender tudo que tem e dar aos pobres, repartir aos pobres, para que tenha um tesouro no céu, e vem depois me segue. O que aconteceu isso? Versículo 22, o jovem se entristece. Olha aí, ó, versículo 22, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, como diz Lucas no capítulo 18, era muito rico, ele era riquíssimo. Então ele se afastou. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de número 4 também, está escrito que a humanidade, desde o Éden, foi contaminada pela cegueira espiritual. Então diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, ou seja, você sabe quem é, né? Deus com letra minúscula, o inimigo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entenda agora, por que aquele jovem, cumprindo todos os mandamentos, como trazendo para os dias de hoje, porque muitos lotam as igrejas, enchem os templos, tem muitas pessoas nos assistindo nesse momento, estão buscando a Deus, porque que, como esse jovem, muitos ainda estão achando que estão agradando a Deus e cumprindo tudo, para que ganhe o reino eterno. Entendeu? E, infelizmente, se você quer ser perfeito, você tem que ser exatamente como Jesus foi. Esse é o grande ponto. Mas Deus, naquele momento, na forma de Jesus, queria instruir aquele jovem a despertá-lo, que ele precisaria de uma libertação ao apego ao dinheiro, o amor às coisas terrenas. Diz as Escrituras Sagradas, aleluia, deixa eu ver aqui, ó, em 1 Timóteo, no capítulo 6, vamos comigo lá, capítulo 6 de 1ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e no versículo número 10, diz as Escrituras que a raiz de todo mal na terra, vamos ler juntos aqui, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz, ou seja, é a origem de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram, se feriram a si mesmos com muitas dores. Então vamos refletir um pouquinho, trazendo para a mensagem do jovem. Muitos buscam a Jesus, buscam a Deus através de Jesus, chegam a Ele e desejam a vida eterna, assim como aquele jovem. Mas Jesus conhece o coração de cada um, sabe que cada um de nós ainda não somos perfeitos, porque todos carecemos de Deus, precisamos dia a dia ser renovados debaixo da misericórdia do Senhor para prosseguirmos. E não seremos salvos por nossas obras, mas precisamos, enquanto aqui na terra vivemos,
imitarmos a Jesus e nos esforçarmos para permanecer nesse caminho, como pregamos na última mensagem da live anterior. Então é no nome de Jesus que eu estou me referindo a quem está nos ouvindo. Preste bem atenção, porque há um grande ensinamento nesta mensagem. Esse jovem simplesmente pensava que cumpria tudo que Deus agradava-se para ser perfeito. E ele viu, ele acabou tendo um confronto de caráter. Ele teve que confrontar o próprio caráter e descobrir que ele não cumpria o primeiro e o principal mandamento. Porque Jesus deixa muito claro que o primeiro mandamento é este, e que o segundo é semelhante ao primeiro. É uma passagem que eu vou ler para os irmãos daqui a pouquinho, que fala sobre isso, tá? Mas eu quero convidá-los, irmãos, a estar comigo em Hebreus, no capítulo de número 11, porque a palavra de Deus diz claramente que quem anda carnalmente não consegue ter a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira não é conquistada andando na carne. Esta fé que agrada a Deus, que está em Hebreus 11 e no versículo de número 6, que ali está claramente: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. É muito importante você entender que o que é esta fé? Primeiro, que é um dom de Deus, e segundo, que esse dom nos dá o que diz o versículo primeiro: o firme fundamento, a certeza, convicção daquilo que eu espero de Deus, mas não vejo. A fé é isso, amados, e não há como você ter esse dom em você se você não ouvir a palavra. Eu insisto quase em todos os cultos, porque acham muitos que se cumprir algumas coisinhas, eu faço isso, faço aquilo, já estou agradando a Deus. Não! Agrada a Deus é ter a fé, e com a fé você vence todo o mal. Com a fé você vai conseguir cumprir toda a vontade de Deus, inclusive o primeiro mandamento, que é amá-lo sobre todas as coisas, não se apegar a mais nada, a não ser no plano de Deus de ser salvo, de a sua alma estar com o Senhor na eternidade. Pois este é o anseio da sua alma. Você não é o que você vê no espelho, ali que você vê no espelho é uma matéria criada para a glória de Deus, para um propósito de Deus, mas o que é verdadeiro, o que existirá na eternidade, é o que está dentro de você, que é o verdadeiro ser seu, que é teu espírito, a alma, o fôlego de Deus que está em você, com sentimentos. A alma, o espírito com a alma vivente, num corpo, é o ser humano, mas o que vai ser salvo não é o corpo. Que naquela questão do Éden, onde o inimigo, através da serpente, seduziu o primeiro casal, naquele momento ele ganhou o direito de tomar posse do homem. Deus, na sua infinita sabedoria, deu a ele então o corpo. Fique com o homem. Você pode pegar para você, tudo está aí, material, físico. Mas Deus criou um projeto para salvar a alma, salvar o espírito. E é isso que nós temos que nos apegar, em nome do Senhor Jesus. Por isso que você dá um culto de libertação, para se desapegar. Como você viu aqui, aquilo pelo qual o homem mata e morre é o dinheiro. E a Bíblia fala que é a raiz de todo mal, é a origem de todo mal, é o dinheiro. E todos que se desviam, todos que se apegam a ele, todos que se apegam a coisas físicas, terrenas, coisas materiais, vão se desviar da fé, como esse jovem. Porque a Bíblia diz que ele se retirou da presença de Jesus. É um desviado. Se desviou porque viu que não tinha condições de abandonar o seu ídolo maior. O que vem a ser um ídolo maior? O dinheiro. Porque o que é chamado de ídolo não é aquilo que o pessoal prega como ídolo. O verdadeiro ídolo pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus e que você se sinta seguro com ele. Muitos tornam o dinheiro seus ídolos. Esse jovem tinha um ídolo no coração dele: o apego às coisas materiais, apego ao dinheiro. Esse era o ídolo dele. Então Deus está nos dizendo essa noite: há outros ídolos. Tem pessoas que deixam de servir a Deus por causa de um relacionamento. Tornou aquele relacionamento o ídolo dele. O relacionamento terreno, que é passageiro, que não vai ser para sempre, porque o amor com Deus que é eterno. O amor terreno, ele é carnal, ele é enganoso, na verdade, porque envolve o coração, e o coração é um lugar de engano. Mas quem abandona Deus por causa de um relacionamento, está tornando aquele relacionamento o ídolo dele. Então, ao contrário do que muitos pregam aí, dizendo que idolatria é só aquilo que é falar de religiões, tem nada a ver. Idolatria é tudo aquilo que lhe transmite uma falsa segurança, e que você deixa Deus por causa daquelas falsas seguranças. Isso é idolatria, é colocar Deus
em segundo plano, em primeiro plano é aquilo lá. Sabe o que estão fazendo sem perceberem muitos cristãos? Nesse momento que nós estamos vivendo, idolatrando a ciência, se apegando e se assegurando na ciência. Aonde está a tua fé, ó cristão? Eu não estou falando das pessoas do mundo, porque eles não têm o Espírito Santo para testificar no teu coração de que Deus é maior do que a ciência, porque Ele é a própria ciência. Eu estou me referindo a cristãos que não poderiam estar nas cavernas escondidos, deveriam estar realmente, como muitos agora não estão tendo a coragem de assistir esse culto, porque não querem ser libertos. Porque o espírito de engano esconde eles nas cavernas, esconde, como assim fez lá em Juízes, no capítulo 5, se não me engano, ou 6, onde o povo se escondeu em cavernas, quando viu que os inimigos vinham para afrontar o povo de Israel, para tomar as terras de Judá e Israel. O que aconteceu? Se esconderam. O povo de Deus se escondeu. Só teve um só, chamado Gideão, que teve o Espírito que colocou em prática e usou do Espírito que Deus dá. Porque as Escrituras dizem que nós não temos um Espírito de covardia, e sim um Espírito de ousadia, um Espírito de autoridade e poder, que é o Espírito Santo que habita em nós e testifica em nosso Espírito essa autoridade e esse poder que é de Jesus Cristo. Amém, igreja? Entenda esse detalhe. Em nome de Jesus, estou falando pelo Espírito de Deus, amados. Muitos dos cristãos estão me assistindo agora, muitos, não poucos, estão escondidos em cavernas, escondidos. Não estou dizendo para você por causa do seu isolamento, não estou me referindo a isso, estou falando em outra coisa. Às vezes você está mais, mesmo estando na rua, está mais escondido, com medo do que aqueles que estão realmente isolados. E muitos estão isolados agora porque, por respeitar uma ordem humana, de uma autoridade humana, está ali para cumprir um decreto, estão ali, mas estão agora nessa live, louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor e tomando posse da verdade. Então eu estou me referindo àqueles que se escondem em cavernas espirituais, aqueles que dizem que creem em Deus, mas têm medo de um vírus, que estão esperando uma vacina, porque estão fazendo da ciência a idolatria. Eu não estou falando para não esperar, mas você tem que... Sabe o que vai acontecer daqui um ano, daqui 6 meses, um ano e 8 meses? Porque é a previsão humana de estar a ciência dominando isso. A previsão, que pode ser acertada ou equivocada. Então o Espírito de Deus me colocou esse sentimento no coração. Assim como aquele jovem, muitos estão idolatrando coisas aqui na terra. Eu só me referia à parte daquele jovem, ao bem material. Mas muitas coisas podem ser idolatria, muitas coisas. E infelizmente nesse momento, muitos estão idolatrando a ciência no lugar de Deus. Porque se asseguram, se apegam mais à ciência do que à palavra do próprio Deus. Então é no nome de Jesus que eu estou convocando você a acordar, despertar enquanto há tempo. Porque eu estou apenas aqui como um mensageiro de Deus, um instrumento dele. Haverá um dia que o próprio Deus julgará. E aí, está preparado para estar diante do tribunal de Deus? Temos que refletir sobre tudo isso. Porque estamos cristãos, mas temos que ser cristãos. Seguir Jesus e crer no poder dele. Em nome de Jesus, eu convoco a igreja para isso. Igreja, então está escrito na palavra de Deus que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que eu espero, a convicção dos fatos que eu não vejo, mas creio. Amém? Isso é fé. Não é religião, não tem nada a ver com religião. A fé é dom de Deus, que Ele distribui aos homens conforme buscam a Ele, buscam ouvir a sua palavra. Então, aí está a revelação em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a voltar comigo no livro de Mateus, ou no Evangelho, perdão, de Mateus, mas agora no capítulo 22. Por que eu convido você a estar lá? Porque nós lemos há pouco que há alguém que cega o entendimento da humanidade. Esse alguém nós sabemos quem é, o Deus desse século com letra minúscula, o inimigo das nossas almas. Ele cegou o entendimento da humanidade para que não resplandeça neles, na mente deles, no coração deles, a luz do Evangelho, e não sejam salvos. E lá em Mateus 22, há um texto que deixa muito claro, mas muito claro mesmo, que muitos são chamados. Você está sendo chamado nesse momento. No versículo 14 de Mateus 22 diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Misericórdia, né? Que você esteja, você e eu, estejamos nós. Profetiza isso. Eu quero estar nesse povo escolhido. Diga isso. Eu vou estar nesses povos escolhidos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Igreja do Senhor Jesus. Para que isso aconteça,
Você tem que entender que é nesse mundo que jaz no maligno, é dominado pelo maligno, e Deus deu a ele isso, para que nossa alma não fosse condenada na eternidade. Deus deu a ele esse mundo, e Deus deu a ele o domínio sobre o homem, até que o homem nasça de novo. Porque se eu nascer de novo, como nascemos, ao crer em Jesus no segundo Adão, que o primeiro pecou, e toda a humanidade que veio após o primeiro Adão, que aconteceu? Veio debaixo do jugo do pecado, condenado à morte. Mas houve um segundo Adão. Esse segundo Adão não foi Deus que fez, Ele mesmo veio. Ele veio, se fez homem. O segundo Adão, para quem não sabe, é Jesus Cristo. Mas esse também foi tentado pela serpente, mas não pecou, e venceu a morte, pois ele resistiu tudo, toda a tentação até a cruz, até a morte de cruz. E quando vence a morte, quando ressuscita, e mostra que a morte não tem poder sobre ele, aleluia, como não tem poder sobre nenhum cristão que crê, que tenha convicção e a certeza de quem é Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, para a glória de Deus, em nome de Jesus, lembre-se que para chegar à glória eterna, eu preciso ser perfeito? Não, eu preciso que o perfeito haja em mim, que eu deixe Deus habitar em mim, o perfeito habitar em mim. Então eu convido você a andar em espírito, a não andar segundo a vontade da carne. Porque aquele jovem, citado há pouco em Mateus 19, ele estava na carne, ele estava como aquele crente, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, crendo e duvidando ao mesmo tempo. Crê, mas tem receio sobre o poder. Crê em Deus, todo mundo crê, até o diabo crê. Agora, o que o inimigo faz é roubar de você a fé, a convicção de que Deus é todo poderoso, e Ele é. O que é esse mal invisível perante ao Criador de tudo, que traz à existência aquilo que nem existe ainda? O que é esse mal? Nada. Mas para a humanidade ele é motivo de pânico, desespero, de histeria e de morte para muitos já. Então, em nome de Jesus, eu convido a você a cumprir a palavra que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo de número 5, e lá no versículo 16, Gálatas capítulo 5 e versículo 16, o apóstolo Paulo escreve pelo Espírito Santo: digo, porém, andai em espírito, com letra maiúscula, ou seja, com o Espírito Santo, e não deixeis para que não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, para que você não faça a vontade da tua carne. Ande em espírito. Amém? E é justamente o que Deus está procurando, quem procura adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Convido a você a estar comigo lá em Mateus capítulo de número 6, porque quando a pergunta que nós fizemos, nós há pouco, vamos ler Mateus 6, mas lemos há pouco em Mateus 22, que muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Agora, por que será assim? Por que vai acontecer isso? De muitos serem chamados e poucos escolhidos? Justamente porque andam na carne. E ao andar na carne, servem a dois senhores. Aquele jovem, ele quis servir a Jesus e também continuou com o coração nas coisas que tem. Olha o que as Escrituras dizem em Mateus 6, versículo 24. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Meu Deus! Eu tenho observado nesses 20 anos quase como pastor, só aqui nessa igreja, já estamos com quase 9 anos, nesses quase um pouquinho mais de 20 anos, somando ao pastorado auxiliar, presbitério, nesses mais de 20 anos eu tenho observado que não é raro, mas não é raro mesmo, aparecerem pessoas como aquele jovem no meio do povo de Deus. Não é raro acontecer por lá. Infelizmente, hoje nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Infelizmente, o espírito imundo domina esse mundo. Ele cega as pessoas, como nós lemos há pouco. Ele tira o entendimento das pessoas. Mas eu peço em nome de Jesus que você abra os seus olhos, porque Jesus veio para dar visão aos cegos. Jesus veio, e o Espírito de Deus está em nós, para que nós possamos ver com os olhos espirituais, em nome de Jesus. Esse espírito imundo que ainda domina o mundo, que cega as pessoas, mesmo com a vinda de Jesus e com tanta informação que hoje nos é proporcionado para estar pregando o Evangelho, e tantos milagres que nós vemos acontecendo, tantas coisas que já aconteceram na sua própria vida,
Quantas coisas aconteceram na sua vida e você deu ter testemunho da glória de Deus na tua vida. Tem gente dentro das igrejas que dá um testemunho hoje, passa um mês e ele esquece e desvia do caminho do Senhor. Meu Deus, como é que pode ser isso? Então, em nome de Jesus, amados, em nome do Senhor Jesus, não é raro você ver jovens como aqueles jovens citados em Mateus 19. É muito normal a gente ver pessoas frequentando as igrejas, buscando a Jesus e comportarem-se exatamente daquela forma, porque estão cegos, ainda não enxergam a verdade, ainda não conseguem andar com Deus, porque estão apegados a outras coisas terrenas ainda. Olha, amados, o Senhor falou no meu coração, e eu vi, isso não é eu que estou falando, eu vivenciei isso. Tem pessoas que abandonam a fé por tão pouco, amados, deixam de seguir o Senhor. Tem pessoas que, amados, que, olha, deixam de congregar, preferem, sabe, amados, preferem congregar aonde não são identificados. Olha só, isso o Senhor falou no meu coração e falou: filho, eu te dei experiências desse ponto. Eu vou me referir agora à parte daquele jovem, na parte material. Vocês acreditam, amados? Eu não queria falar isso, mas Deus me deu autoridade. Vocês acreditam que tem gente que deixa de congregar num lugar como este aqui, que é uma igreja, onde todo mundo se conhece, e opta em congregar em lugares, milhares e milhares de membros, para que não seja conhecido? Por que fazem isso? Porque é maior, que ele quer divulgar um nome onde ele congrega? Alguns têm essa vaidade, porque tudo aqui na terra é vaidade. Mas eu vou dizer para você que não poucos, muitos já fizeram isso, e o Senhor falou no meu coração, e muitos ainda fazem, que abandonam templos como este, o ministério que todo mundo se conhece, ou células também, enfim, né? E preferem nem frequentar células. Eu vou me referir a outros ministérios que têm células. Por quê? Porque eles optam em ser ocultos, passarem desapercebidos. Por quê? Pelo simples fato de não precisar dizimar. Você acredita nisso, meu amado? Então, se ele frequenta um ministério como este, onde todo mundo conhece todo mundo, onde o pastor tem acesso direto à pessoa, ele fica ali numa situação inconfortável, porque ele não tem a libertação ainda de entender o que é o desapego a essas coisas, e o que é, por que tudo ele tem, da onde veio. Ele não entendeu, não teve esse discernimento ainda. Então, devido a isso, ele prefere se ocultar. E muitas vezes, quando é pregada uma palavra dessa, a pessoa já sai de uma live, como tem alguns saindo, né? Ou deixa de estar, eu não vou ir mais nessa igreja, eu não vou mais ouvir esse homem falar, porque ele prega muito nessa área. Misericórdia, mas eu não vou falar sobre essa área, eu estou dando exemplo do jovem, mas eu vou citar outras aqui, que com muita certeza vai tocar em muitos que estão agora assistindo a gente. Mas eu estou começando por essa área financeira, a área material, porque você viu um exemplo de um jovem que deixou de seguir a Jesus por causa do seu apego às coisas terrenas. Então, voltando à questão da idolatria, não deixe que nada tome o lugar de Jesus na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus. Seguindo aqui, amados, a segurança de certas pessoas que ainda estão escravas naquilo que tem, no que ganha, essa segurança, é o que eu falei há pouco, é justamente a idolatria, porque deveria estar amando a Deus acima de tudo, e crendo que Deus disse na sua palavra que se eu buscar a Ele, o reino dEle, a justiça dEle, tudo aquilo que eu necessito, Mateus 6, tudo que eu necessito, Ele mesmo proverá, Ele mesmo acrescentará em nossas vidas. Esta é a fé que eu devo ter, em nome de Jesus, tá? Amados, eu citei o bem material, mas eu vou citar outras coisas aqui. O Senhor falou no meu coração, quando eu buscava essa palavra, que Ele sabe que eu não me sinto muito confortável em pregar sobre a questão do dízimo. Eu não me sinto nada confortável, e Deus sabe por quê. A falta de perdão, por exemplo, é o segundo mandamento de Deus, na verdade, o cumprimento dele. Para quem não sabe, lá em Mateus 22, voltando lá, onde nós lemos há pouco sobre o mandamento, o primeiro mandamento de Deus, Mateus 22, do versículo 38 ao 40, você vai ter um esclarecimento melhor agora sobre a questão dos mandamentos de Deus, resumidos por Jesus, quando perguntaram a ele qual seria o maior mandamento, né? Então, ele disse lá há pouco, vou ler para vocês aqui do 38, quando ele disse: este é o primeiro mandamento, que nós já lemos há pouco, que é amar a Deus de todo o coração, enfim, com toda a força da nossa alma, que está lá no versículo 37, né? Mas agora eu vou passar para os irmãos do 38 ao 40, que vai falar do segundo mandamento.
Diz assim, o versículo 39 agora: e o segundo mandamento é semelhante a este, que é o primeiro lá, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende, ou seja, se cumpre toda a lei e os profetas. Aleluia, Jesus. Então, tirando um pouco o foco da parte material, financeira, eu vou focar agora em outra coisa. Eu vou focar no amor, que é o segundo mandamento de Deus. Quando você se apega a bens material e deixa de cumprir o que eu falei há pouco, aquela área que eu falei, que muitos não gostam de ouvir, está desobedecendo o primeiro mandamento, está colocando Deus não acima de tudo. Não crê que Deus pode dar a ele o que ele está devolvendo à obra de Deus. Na verdade, Deus não pode dar, Deus já deu a ele. Ele está apenas tirando aquilo que Deus falou: essa parte não é sua, não toque nela. Se você tocar, você está me roubando. Se você quer ver isso, estuda Malaquias 3, depois você fala comigo em nome de Jesus. Mas voltando aqui o foco, vamos tirar essa área então, vamos para outra área, que é a área do amor. Você diz que é perfeito, quer chegar na vida eterna como aquele jovem. Pois bem, você já perdoou, deixou de perdoar alguém? Faça uma reflexão, porque a falta de perdão também é pecado, porque está deixando de cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Amar o teu próximo como a si mesmo. Então Deus falava no meu coração, não é raro também, amados, infelizmente não é raro você ver famílias que ficam anos sem se verem, sem se conversarem, por causa de um desentendimento. Você deve ter isso na tua família, você deve ter casos assim, não precisa nem ir muito longe para pesquisar. Na sua família deve ter alguém assim, que há anos, e volta a ver o seu familiar só no velório, já não tem mais como falar com ele. Ah, eu te perdoo, oh, me perdoa, enfim. Ah, eu queria tanto, né? Não está te ouvindo mais. Faça em vida, perdoe em vida, ame em vida, amém? E deixar de amar é de cumprir o segundo mandamento de Deus, deixar de perdoar. Então o Senhor falava no meu coração, não é raro você também ver, filho, Ele me trouxe na minha própria família situações assim. Então não é raro você ver pessoas que querem ser perfeitas, querem chegar à glória de Deus, mas não conseguem obedecer ao próprio Deus. Não se esqueça que Ele diz nas Escrituras: sede santos porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Você está num culto de libertação? Entendeu o que é um culto de libertação? Ou você quer só pular e dançar e festejar? Então vamos estar refletindo sobre isso nesse culto em nome de Jesus, porque eu falei de família, mas e na família da fé? O Senhor me trouxe uma visão dentro da própria família da fé. Eu já vi casos de pessoas trocarem de igreja porque não querem perdoar. Não perdoam, então acham que trocando de igreja Deus vai esquecer daquilo. Meu Deus, por favor, estude mais a palavra, reflita mais na palavra, pois Deus diz assim nas escrituras dele, em Mateus 5: se você, antes de vir me cultuar, antes de você vir me louvar, diz as escrituras, se você pretende diante do meu altar me oferecer algo, mas se lembra de que alguém tem algo contra ti, deixa a sua oferta ali, vai antes se consertar, só depois você vem e apresente a sua oferta. Olha aí, Mateus capítulo 5, eu não vou passar os endereços todos porque não dá tempo, mas reflita, porque eu vou falando na medida que o Espírito Santo vai trazendo a mensagem, eu estou falando em espírito aqui com os irmãos. Então está aí, ó, não é só de idolatria financeira, o dinheiro não é idolatria só, tudo que tira Deus de estar à frente é idolatria. Você está idolatrando, sabe que espírito? O espírito do diabo, que é ódio, quando você não perdoa, porque não ama. Porque quem ama perdoa tudo, suporta tudo. Não o amor do mundo, mas o amor que está em capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu também não vou até lá porque não dá tempo, mas ali diz claramente o que é o amor ágape, o amor de Deus, o amor que tudo suporta, o amor que perdoa, o amor que não tem ciúme, o amor que não tem inveja. Este é o amor de Deus, o amor que faz por fazer, simplesmente porque ama, nada esperando em troca. Este é o amor de Deus. Enfim, você está num culto de libertação. Entenda que se você quer ser perfeito, se você quer morar
com a perfeição de Deus. Lembre-se que aqui na terra é lugar de conserto, aqui na terra é lugar de libertação. Então, no nome de Jesus, creia, para que nós possamos realmente adorá-lo, nós possamos, em nome de Jesus, levar o ID. Eu preciso primeiro dar o meu testemunho de vida. Faça isso, que o seu ID vai ser muito mais bonito, e verdadeiramente Deus será visto na tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos passando a parte final desse culto, em nome de Jesus, pedindo que você vá comigo lá em Eclesiastes, no capítulo 1. Porque muitos estão esperando, sabe, amados? Muitos estão esperando que Deus cure a humanidade desse tal vírus aí. E chegam até a pensar que Deus não está ouvindo mais. Deus não está ouvindo as nossas orações. Nossa, fizemos até jejum. Jejuamos, a nação toda jejuou aí e tal. E fez tudo aquilo. Será que Deus não está ouvindo nossos clamores? Não está ouvindo as nossas orações? Não está recebendo o nosso jejum? Oh, meu amado. Oh, minha amada. Não tire conclusões de quem é Deus, amados. Não é porque sua mente humana não está entendendo o agir de Deus que Ele deixará de ser Deus, ou porque não te ama mais, ou porque não está ouvindo sua voz, o seu clamor. Porque Deus não age como nós agimos. Os planos de Deus não são como nossos planos. O que eu tenho que fazer é o que diz as Escrituras, lá em Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, tudo Ele fará. Então espera nele, descansa nele. Essas são as Escrituras Sagradas. Então, no nome de Jesus, nós oramos, nós jejuamos, agora vamos esperar em Deus, porque eu não entendo, eu não posso entender com a mente humana o agir de Deus. Em nome de Jesus, entendam isso. Deus pode estar permitindo, por exemplo, que essa terra esteja passando por isso, justamente para que a humanidade desperte para a busca dele, porque estava distante dele, ou simplesmente porque tudo aqui na terra, o ser humano tem que desapegar dessa terra, desapegar das coisas terrenas, porque deve lembrar o que diz o homem sábio que escreveu Eclesiastes, que tudo aqui é vaidade de vaidades, é correr atrás do vento, amado. Em nome de Jesus, reflita em Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Olha o que Eclesiastes, o pregador que é sábio aqui diz: atentei, ou seja, observei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, aqui na terra, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Em algumas traduções vai dizer literalmente, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Olha aí, ou seja, não leva a lugar nenhum. A palavra nos afirma, mas nos afirma que quem busca em Cristo, quem espera nele, jamais será confundido. Agora, eu não posso buscar a Deus somente para minhas coisas terrenas, para as coisas que eu quero. Não, eu devo buscar Deus para alcançar o maior sonho dele, que é nos ver libertos, nos ver transformados, nos ver diante da presença dele, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para viver com ele na eternidade. Então, em nome de Jesus, eu peço que você vá comigo em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, porque há uma exortação aqui, né? Para aqueles que buscam a Deus e chegam a essas conclusões. Eu não estou vendo o agir de Deus. Eu falei do tal vírus, do jejum que nós fizemos, das orações que estamos fazendo, e não estamos vendo aparentemente a resposta. Parece que o mal até predomina. O presbítero Wilson pregou isso na terça-feira. Eu não tive a felicidade de estar ao vivo assistindo, mas depois, graças a Deus, logo em seguida, eu entrei, assisti tudo e ali me fiquei em espírito, e aquela palavra me pegou forte mesmo. Então, em nome de Jesus, creiam, amados, creiam, em nome de Jesus. O Senhor deixa muito claro na sua palavra, que aquele que busca Deus apenas para as coisas terrenas, a Bíblia Sagrada vai revelar que ele não passa das mais miseráveis das criaturas. É o que está em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 19. Olha o que está escrito aqui, ó: se eu espero em Cristo só nesta vida, não passo da mais miserável criatura entre todos os homens. Olha o que essa Escritura diz, literalmente está escrito: se alguém espera em Cristo só nesta vida, não passa do mais miserável de todos os homens. Está aí. Então, se alguém está buscando Jesus apenas para os interesses pessoais próprios, não passa da mais miserável da criatura, porque nós não temos que questionar a Deus do que Ele está fazendo. Ele é Deus, amados. Se Ele fazer ou não fazer, Ele continuará sendo Deus.
Nós temos que estar entendendo esse propósito de Deus. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu quero finalizar esse culto, encerrando essa mensagem com Josué 24. Eu convido você a ir comigo lá em Josué 24, quando Josué, o homem que sucedeu como a liderança depois de Moisés, quando Deus recolhe Moisés, ele substitui por Josué, que era um discípulo, né? Um dos discípulos que Deus permitiu que andasse com Moisés e aprendesse com ele. Deus conhecia o coração de Josué e colocou no lugar de Moisés, quando Moisés foi recolhido já com a idade avançada, né? E foi Josué que teve essa grande missão de chegar até a nova terra, a terra prometida com o povo de Israel, né? Então, já atravessado lá o rio Jordão, já em novas terras, Josué então faz um discurso bem acalorado. E eu vou trazer isso para vocês, esse discurso do versículo 15 de 24, do capítulo 24 de Josué, onde ele diz assim, ó: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, é o que eu falo aqui agora, porque o que Josué faz nesse discurso é afirmar que a salvação é individual. Fica culpando os outros aí, porque fulano saiu da igreja, eu vou sair também. Ele não está indo, ninguém vê, ninguém está dando bola, também vou fazer a mesma coisa. Cuidado, porque a palavra de Deus fala que a salvação é individual. E Josué afirma isso nesse discurso, cheio do Espírito Santo. Ele fala: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vai servir. Se aos deuses, com letra minúscula, a quem vossos pais serviram, além do rio, né? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra estamos, habitais. Ele fala: se vocês que escolham, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso fica escrito nas Escrituras para duplo sentido. Ele falou, obviamente, da casa dele, porque isso também você pode tomar posse, como alguém que ora pela sua casa e toma posse e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu vou orar, minha família será salva, porque a palavra de Deus diz que se eu crer em Jesus, serei salvo eu e toda a minha casa. Então toma posse. Tem duplo sentido essa afirmação de Josué, e trazida para um plano espiritual. Nós sabemos que esta casa aqui é uma casa de Deus, que você é sacerdote dela. Então ele está dizendo: eu e esta casa aqui, serviremos ao Senhor. Amém? Se vos parece mal, você quer fazer qualquer coisa escandalizando a obra de Deus, você continuar duvidando, se esconder em cavernas, temendo mais aos homens do que Deus, crendo mais na ciência do que no dono da ciência, que criou a ciência, o problema é teu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a salvação é individual. Josué faz esse discurso acalorado, e esse povo então treme, fica apavorado. E no temor eles respondem, no temor e no tremor. Lá no versículo 22, eles dizem assim, vou virar a página aqui, 24, 22, aleluia. Deixa eu ver se onde eu parei aqui. Não, vamos em nome de Jesus, em outra passagem. Vamos no versículo 16, quando o povo responde, Josué, capítulo 24, versículo 16, quando o povo responde essa questão. O povo responde dizendo: nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para servir outros deuses, né? Versículo 17: porque o Senhor é nosso Deus, Ele é que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, da escravidão, e que tem feito grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Eles vão citar outras coisas mais ali. Então Josué, lá no versículo, agora sim, no versículo 22, ele fala assim: Josué então diz ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que vos escolhestes o Senhor. Ou seja, ele está dizendo: vocês, e primeiro pergunta, eu vou servir o Senhor, eu e minha casa, e vocês? Nós também, vamos seguir também, maravilha, eu vou continuar firme na igreja, vou servir o Senhor, vou honrar o Senhor, não está tendo culto, mas eu estou aqui firme na live, eu vou servir o Senhor. Você está sendo testemunha contra você mesmo, porque você diz que não está abandonando nada para servir o Senhor, não vai abandonar nada para servir o Senhor. A sua palavra é seu próprio testemunho. Alguém disse: vocês são testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para servir. E disseram eles, confirmando: somos testemunha. Olha aí,
Então, amados, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e fez isso com testemunhas, glorificando o Senhor, inclusive batizando perante testemunha, não se esqueça que você fez propósitos com Deus. E aquele que faz um propósito, um voto, e não tem interesse de cumprir, ou não esteja cumprindo, a vara vem para as costas desses que são chamados de tolos na Bíblia Sagrada. Amados, em nome de Jesus, decidam: vamos servir a Deus ou vamos servir o mundo? Eu vou crer em Deus ou vou crer nas coisas que eu tenho segurança aqui na terra, que a minha carne entende? Amados, tudo que você coloca em primeiro lugar de Deus é idolatria. Então, lá no versículo 23 de Josué 24, Josué 24, no versículo 23, só para finalizar, Josué disse assim para eles, já que vocês então estão dizendo isso: lancem fora todos os seus ídolos, toda idolatria. Veja o que ele diz aqui, ó. Agora então, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Eu convido as levitas de Deus para estarem aqui mais uma vez, para nós fazermos esse louvor, enquanto você vai ficar refletindo, em nome de Jesus, porque Deus mandou trazer a vocês essa mensagem, e o tema dessa mensagem é justamente sobre tudo isso: lançando fora os ídolos. Lançando fora os ídolos. Se você decidiu realmente servir ao Senhor, crer no Senhor Jesus como o único Senhor da tua vida e seu Salvador, deite fora todos os ídolos, lança fora. Se o ídolo lá do egoísmo está acima de Deus, do orgulho, não permitir que você perdoe, a falta de amor, se o ídolo do ódio é maior que o Deus do amor, deite esse ídolo fora. Se você não tem coragem de congregar num lugar simplesmente para não dizimar, você está colocando Deus debaixo de tudo e você é dono de tudo. Deite fora da tua vida esse ídolo, esse apego às coisas materiais. É no nome de Jesus que eu estou te dando um conselho pelo Espírito Santo. Agora, se você nessa noite quer se consertar, durante esse louvor, se conserte com Deus e fala: Senhor, eu vou mudar minha vida. O culto de libertação é justamente para isso, para que eu me converta. E converter não é trocar de religião. Converter é sair desse caminho que estou errado e tomar o caminho certo, o caminho da salvação. Jesus, a palavra, Ele é o único caminho que leva a Deus. O Deus de Israel será louvado na tua vida. Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim.
No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser duas causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são dois campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus então. Senhor, nosso Deus e Pai, eu uno mais uma vez a minha fé e a minha oração com esses meus amados irmãos em Cristo que estão na campanha da libertação, alguns iniciando, outros no meio dela e outros até encerrando a campanha. E declaro a Tua glória sobre a vida de todos que creem, Senhor, pois a Tua palavra é fiel e verdadeira e nós cremos no Teu poder, Senhor. Todos aqueles que apresentaram essa campanha com fé e estão firmes nesse propósito de cumprir as 7 semanas, ouvindo a Tua palavra, refletindo sobre ela e praticando a ela, receberão a Tua glória sobre esta campanha, quer seja para a vida deles ou para a vida de terceiros. É no nome de Jesus que eu declaro que estas campanhas de libertação serão instrumentos de testemunho para a Tua glória, pois o Senhor honrará a fé dos Teus filhos nesta campanha, como sempre fez, para a Tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Que assim seja na vida de todos que estão no meio da campanha, finalizando-a ou iniciando-a, em nome de Jesus.